Nós estamos tratando neste mês uma sequência de temas sobre a carta de Tiago. E o que nós estamos aprendendo realmente é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não só bons ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E o texto que foi lido, já não vamos hoje nos deter em todos os versículos, porque vai ficar bastante extenso, já foi lido. Vocês podem conferir em casa, mais detalhadamente, reler a carta de Tiago para ver o que nos ensina. Interessante que o tema de hoje fala sobre acepção de pessoas. E é um problema interessante que nós observamos, que é muito comum. Já Tiago tratando lá no Novo Testamento, no início da igreja, falando dessa dificuldade de relacionamento com as pessoas. A igreja tinha contrastes sociais, sempre existiu os contrastes, pessoas ricas e os pobres, mas havia dificuldade ali no relacionamento, no desprezo aos pobres. E também ele tratou, que vocês viram que falou, de repente, a maneira de bajular alguns, até alguns ricos, e desprezar os outros, inclusive aqueles que eram os perseguidores da igreja, às vezes era tratado com honra, e desprezando pessoas no seio da igreja, pessoas humildes, eram deixadas de lado. Interessante que a palavra adversa sobre isso. Paulo já fala também, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11. Para ilustrar, eu vou tentar resumir um pouco a mensagem, é bastante extenso nosso estudo, mas eu quero resumir hoje assim, para poder passar com calma e poder observar mais do que nós temos para ensinar esta noite. Eu quero citar aqui um exemplo para ilustrar algo bem interessante. Eu encontrei que o príncipe Leopoldo, para quem não sabe, o príncipe Leopoldo foi o 8º filho da rainha Vitória, do Reino Unido. E sabe que todo príncipe tem uma vida cheia de regalias. Esse príncipe, como os demais príncipes, tinha todo tratamento especial, tinha tudo em suas mãos quando queria passear, e como menino tinha sempre alguém aos seus pés quando queria brincar, alguém que o acompanhava e sempre dando assistência. E tudo que um príncipe tinha, ele tinha os seus direitos. Interessante que ele foi crescendo, chegou à adolescência, ele começou a questionar: será que as pessoas que me assistem todos os dias só fazem porque eu sou um príncipe? Se eu não fosse um príncipe, me daria atenção do mesmo jeito? Então ele resolveu tirar sua dúvida, e certo dia ele pediu para sua família que queria ficar uns dias de férias, viver um dia normal como qualquer outro menino. Lá foi na casa da sua tia Cristina, e ele então deixou suas vestes de príncipe para viver uma vida normal como qualquer outro cidadão. Então andou pela aldeia, talvez foi até a igreja, ninguém reconheceu, foi que estava a mercearia, andou pela rua e tentou assim fazer uma prova para ver como as pessoas iam reagir com ele sem as vestes de um príncipe. Então ele viu que ninguém percebeu. Decidiu fazer um teste ainda mais drástico ainda. Então ele enfaixou a sua perna esquerda, com os trapos de pano, e como se estivesse bastante ferido, se colocou na praça, sentado para ver o que faria com ele. Ficou lá muitas horas, sentado na praça, com as pernas enfaixadas. As pessoas passavam, olhavam, deve ser um filho de um mendigo por aí. Ninguém deu muita atenção. Depois, já no final do dia, já tardezinha, já estava quase escurecendo, apareceu um camponês e aproximou-se dele. Aquele agricultor se aproximou dele e se prontificou para ajudá-lo. Então ele começou a conversar com ele, fazer perguntas, ele respondendo. Então aquele agricultor disse: eu vou te levar para um lugar mais seguro, vou te ajudar. Foi quando ele decidiu então falar para aquele senhor, para aquele camponês, quem ele era. Ele disse: eu sou o príncipe. Então o príncipe fez o seguinte: levou ele lá para o palácio, levou ele para sua casa e tentou recompensar
de alguma forma, o gesto desse homem, o que ele fez com ele. E quando ele foi recompensado, tentou dar uma gratidão pelo gesto dele, então esse camponês disse o seguinte: na verdade, quem deveria ser honrado nesse gesto, deveria ser meu pai, não eu. Mas o príncipe disse: por quê? Meu pai me ensinou, desde a minha infância, que nunca devia fazer acepção de pessoas. Ele me ensinou o seguinte: meu filho, feche os olhos e abra os braços para as pessoas. Feche os olhos e abra os braços para as pessoas. É isso que queremos aprender nesta noite. Precisa fechar os olhos e abrir os braços para abraçar as pessoas. Por que não fazer acepção de pessoas, meus queridos? Porque a acepção de pessoas não é incompatível com a fé cristã. O texto foi lido antes aqui. A acepção de pessoas deixa muito claro, é quando nós fazemos alguma coisa só por interesse, por alguém que vai retribuir para nós alguma coisa. Só por interesse. Amar as pessoas que vai retribuir alguma coisa para nós é muito fácil. Agora, as pessoas que não têm nada nos dá em troca disso, só por interesse. E fazer acepção é contrário ao que a Bíblia ensina. E Tiago nos apresenta um cenário bem parecido que nós aprendemos através dessa história aqui, nós lemos aqui antes no início. E é interessante, a vida de Cristo em nós significa que devemos ver as pessoas como Jesus as via no seu ministério. Os órfãos, viúvas. Será que eu vejo as pessoas dessa forma? Quando falo de acepção de pessoas, muitas vezes a igreja pode correr um risco muito grande de olhar com os olhos e discriminar as pessoas. Olhamos pela cor da pele, a posição social, e às vezes até inconscientemente fazemos isso, muitas vezes. Eu falo da minha própria experiência, quando chegamos aqui no Paraná, eu já contei isso aqui, mas muitos talvez não ouviram ainda. Eu tinha uma sede muito grande pelo Evangelho e eu procurei as igrejas. E sabe que para mim a decepção entre algumas igrejas que eu cheguei, eu percebi que não era bem-vindo. As pessoas me olhavam com os olhos assim, e eu disse: o que ele quer aqui? Então eu percebi que muitas igrejas, certo dia foi eu, falecido João Pedro, uma igreja, sentava num banco, tinha um senhor cantando com o inário, que era posse particular dele, acho que ele tinha sua Bíblia, tinha seu inário, e ele cantava de maneira tão fervorosa, mas ele era dono desse inário, e nós do lado queria cantar um pouquinho, para ele podia oferecer: puxa, canta comigo aqui, né? Mas nem estava interessado, e cantou muito forte seu hino, com muito fervor, e depois nós saímos, você observou? Ele disse: vamos ficar aqui fora no pátio, para ver quem vai nos procurar. E ficamos lá no cantinho para ver um bom tempo parado fora, depois do culto, pois alguns passaquados nos atropelaram, e ninguém nos deu um aperto de mão. Porque ele não estava procurando isso? Mas a gente observa essas coisas. Jesus não fez acepção de pessoas. Quando Jesus via as pessoas, não via pela sua aparência, ele via o seu potencial. Por exemplo, quando Jesus viu aquela viúva que deu as moedinhas, valia tanto quanto a oferta do fariseu, até muito mais. Quando Jesus viu Pedro, ele não viu Pedro como uma pedrinha na sua sandália, mas viu um homem que tinha um potencial para o futuro e ser o grande pregador. Viu ele como rocha. Quando Jesus viu Mateus, não viu só um coletor de impostos, mas ele viu um homem como escritor do Evangelho. Ele tocava aos leprosos, e ele confraternizava com os menosprezados, tanto rico como pobre, e não fazia acepção de pessoas. A fé verdadeira, meus queridos, não julga a pessoa pela cor da sua pele, pela sua roupa de grife, pelo país de origem, pelo carro que dirige, pelo status social, pelos graus de cursos, pelo dinheiro e casa que tem.
ou pelo bairro que mora. É interessante falar do bairro que mora. Quando eu morei em Curitiba, tinha o bairro do Parolim, o Vila Guaíra, era famoso. E nós tínhamos pessoas da nossa igreja que eram membros e moravam no bairro do Parolim, moravam na Vila Lindóia. E quando alguém perguntava para eles onde você mora, e fazer ficha, inclusive, para procurar emprego, eles tinham vergonha de falar onde moravam, porque tinha medo por causa do bairro, que era um bairro violento. Mas lá no bairro do Parolim, eu trabalhei lá na favela, tinha bandido sim, pessoa criminosa, mas tinha gente querida lá no meio, pessoas que trabalhavam na cidade, pessoas de confiança. E muitas pessoas, quando falam onde você mora, a mora tal bairro, toma cuidado. É perigoso fazer esse tipo de julgamento. A fé verdadeira não julga a pessoa pela aparência. O nosso alvo deve ser o amor ao próximo. E não devemos sempre esperar e receber. Pelo contrário, poder dar. Esse é o objetivo da vida cristã. E esta é a vida de Cristo deve estar em nós. Foi isso que ele deixou como exemplo a todos nós. A acepção de pessoas é incompatível com a escolha de Deus. Não bate. O texto que de Tiago 2, verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o ama? Sabemos que sempre houve discriminação, houve dificuldade em relação a ricos e pobres. Paulo já falou sobre isso, mas eu creio que nós temos que cuidar. E a igreja pode crescer, e não quer dizer que a pessoa deve ser todos pobres, mas quando alguém é privilegiado com bens, que Deus nos dá presente, nos pode dar condições financeiras, lembre-se que Deus te dá para você usar e benefício das outras pessoas também, e não só para o seu próprio bem-estar. A acepção de pessoas é incompatível com a realidade social. Eu falei antes aqui, vou falar bem rápido aqui, quando o Tiago estava falando que havia um desprezo, inclusive pessoas ricas que desprezavam os pobres, de repente eles eram de repente elogiados, exaltados, porque tinha pessoas que tinham bens. É muito perigoso, de repente, e na própria igreja, tem lugares que a pessoa, ele tem bens, ele é famoso, até houve uma época no Brasil, quando alguém se convertia, os jogadores de futebol, era uma briga, disputa para quem vai trazer o jogador para a minha igreja. Deixa ele no banco primeiro, deixa ele crescer. Tinha irmãos de talento, pessoas lá queridas, mas porque o fulano tem fama, tem que dar a palavra para ele. Vamos valorizar as pessoas em nosso meio, não pelo seu status, mas por aquilo que ela representa dentro da igreja. A acepção é incompatível com a palavra de Deus. Dos versos 8 ao 13, não vou ler o texto aqui, mas fala muito bem do que apresenta sobre a discriminação. A parábola do bom samaritano respondeu de uma vez por toda esta pergunta: quem é o meu próximo? Para quem? Para Jesus, a questão do amor ao próximo não é quem é meu próximo, mas para quem eu posso ser o próximo. Para quem eu posso ser o próximo. No verso 9 fala: se eu pratico a acepção de pessoas, se o meu olhar o exterior como o homem natural olha, sou transgressor da lei. Vamos aprender a olhar com os olhos que vê alguém com potencial. Às vezes temos que aprender a olhar com os olhos diferentes que como vê os catatalentos por aí. Tem pessoas que são os olheiros, que fala que procura talentos no esporte, na música, e investe nele. Eles são pessoas muito simples, que ninguém daria nada por eles, mas conseguem enxergar eles um talento, uma certa capacidade. Vamos investir nas pessoas que têm valores, olhar como Cristo olha, o talento que ela tem que pode servir. Certo dia alguém estava trabalhando lá, não vou citar o nome dele que não pedi permissão aqui. Estava trabalhando na chácara lá embaixo, no centro de retiros,
eu não gosto de falar que nosso lugar, para nós é o centro de retiro espiritual. Eu não gosto de falar piscina. A piscina é uma coisa detalhe lá. Mas é um lugar de retiro espiritual da igreja das famílias. Estava no mutirão lá e alguém trabalhando duro lá. E alguém perguntou para esse irmão: por que você está trabalhando aqui no mutirão, regaçando as mangas aqui, trabalhando duro aqui? Você pode viajar quando você quiser, você pode ir para outros estados, pode viajar para fora do Brasil, para o mundo inteiro você pode viajar. Para que você está trabalhando aqui? Você tem piscina em casa? Ele disse: bom, tem muitas crianças na nossa igreja que não tem onde ir. Esse lugar aqui, nosso centro de retiro, vai ser um lugar que as crianças podem fugir das drogas do lado de fora. E quem sabe um dia, uma criança que vai vir aqui pode ser pastor de meus netos. A criança que vai ser acolhida aqui nesse lugar de abraço, aqui nesse lugar de retiro, pode ser pastor de meus netos. E eu marquei essa frase desse irmão, e eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu pensei, que visão. Quando alguém enxerga, não está preocupado com aqueles que não têm recursos, mas pensando, e é verdade. Quantas vezes eu lembro, pastor Mário, pastor Natal nos visitava, Madalena lembra disso, né? E nosso casébrio, não sei o que ele viu na gente lá, né? Mas estava lá. Então eu creio que esse fechar os olhos e abrir os braços pode mudar a história de muita gente. Eu gostaria de deixar como desafio para nós como igreja a fechar os olhos e abrir os braços. Tem pessoas que devem ser respeitadas e não ser feita a decepção delas. Os pais, quero incluir aqui os pais. Em Efésios fala sobre isso, os nossos velhos. Tem uma foto aqui, pode mostrar para uma foto. Isto aqui. Alguém podia fazer para quando foi inaugurada aqui a igreja, aqui está a Mude e a Alma Tiderk, abrindo a fita do nosso salão social. Podia ter usado alguém que deu mais dinheiro, mas é uma maneira de valorizar também nossos idosos que foram pioneiros, que pagaram um preço muito alto no passado, que ficam orando para as pessoas. Hoje tem um perigo muito grande, até inclusive, na modernidade hoje, que os velhos têm que ficar de escanteio de lado. A música hoje tem que detonar e os velhos que se danem no canto. A igreja é composta de crianças, de jovens e de anciões também, de pessoas velhas. Eu estou grato que temos a igreja que tem música para todos os gostos aqui. E nossos velhinhos são abraçados e não ficam. Um dia minha mãe disse: puxa, eu estava num culto, eu não consigo cantar nenhuma música dessa, estou lá há 5 anos, não consigo aprender um corinho. Não consigo cantar, 5 anos não consigo cantar essa música. Porque não tem jeito, e alguns eu não consigo também. Mas da maneira de valorizar também as nossas pessoas idosas na igreja. Vou aproveitar aqui um momento que está um exemplo de valorizar os idosos e de não desprezar. Eu pedi permissão para a família Pueri. O irmão Erwin Zwick, há pouco tempo ele saiu e depois acho que ele não achou de volta a sua casa e saiu. E o irmão Erwin então pegou uma outra rota diferente. E um rapaz com seu carro encontrou ele na BR, ele não estava achando o caminho de volta para casa. E alguém andando com seu carro, um rapaz bem jovem, um carro bonito, e percebeu, dirigindo seu carro na BR, lá para o lado da direção a Faville, ele parou seu carro, dirigiu-se a ele, perguntou para ele: posso ajudar o senhor? Onde o senhor está indo? Então ele teve um diálogo para ele, então ele disse: olha, se você me levar até a igreja de Deus, eu me acho. Então o rapaz que eu conhecia aqui, o rapaz veio até aqui, trouxe aqui, e eu estava justo na frente, ele chegou e pediu: você conhece? Eu falei: claro que eu conheço, é nosso irmão, né? E ele então ficou comigo, e nós fomos para casa, levei ele para casa. Pode acontecer com qualquer um de nós, independente da idade. Mas eu não anotei o nome desse rapaz, nem o telefone dele, e não sei quem é o rapaz. Diz: que gesto, que atitude desse nobre rapaz. Um garoto, deve ter, não sei se 20 e poucos anos de idade. Deixar do seu roteiro para parar, para acolher alguém na BR,
nós precisamos aprender a ter os olhos mais abertos, ser mais sensíveis para as pessoas que estão ao nosso lado. Quem sabe, aquela desejar um desafio para a nossa juventude aqui. Quando foi o dia que você abraçou sua avó, seu avô, as ombros aqui? Quando você fez de uma vez? Quando é que nós discriminamos as pessoas? Quando nós discriminamos a percepção das pessoas que estão ao nosso lado, mais idosas, deixamos de lado. Nós discriminamos quando nós deixamos de tratar as pessoas mais idosas que nós, permitimos eles chamar nós de Senhor. Quando nós agimos que qualquer coisa serve para as pessoas. Quando nós esquecemos que as pessoas de idade precisam do nosso respeito. Aqui nós temos uma cultura nossa aqui, mas eu fui criado num sistema bem diferente. As crianças na estrada encontravam alguém mais de idade na escola, ou no caminho, diziam senhor, senhora. Até tinha um costume que era do norte, dizia, encontrava um senhor, bença tio, nem sabia quem era, mas, e a pessoa, Deus te abençoe, meu filho. Nem sabia quem era. Nunca me atrevi a dizer para meu pai e minha mãe, você, ô velho, tu. E sabe que essas coisas se transferem para a escola. Lá na escola eles chamam você, o cara. Assim tratam muitas vezes as pessoas, não precisa ser nem idosos. Lá na escola falta respeito que existe com as pessoas. Vamos aprender a não fazer acepção de pessoas. Quem sabe, Tiago quer nos ensinar a tomar cuidado daqui para frente. Talvez você vai estender a mão para alguém, quem sabe pode ser o príncipe Leopoldo. Você também não sabe quem é ele. Mas nunca esqueça, quando você estende a mão para alguém, você está ajudando. Nunca faça acepção de ninguém. Lembre-se que o reino de Deus é isto. Eu fico muito bem encrencado quando eu fico falando de algumas igrejas que falam a nossa igreja de língua tal. Fulano, nossa, que nosso grupo homogêneo, né? Mesmo no nível cultural. Isso eu acho uma coisa, uma barbaridade, tão incrível que se forma nas pessoas um grupo, um clube, onde não tem espaço para mais ninguém. A igreja é um lugar de abraçar e não afastar as pessoas de nós. Que Deus ajude nós a manter esta visão. E eu sou muito grato por esta igreja aqui, que tem tido nesses anos, pelo pastor que conseguiu, né? Que não veio aqui, a igreja que sempre abraçou todos, sem exceção, independente do que tinha no bolso, independente da cor da pele, e todos foram bem-vindos. Eu sou grato por ser abraçado aqui, pela igreja, pela juventude daquela época que estava aqui, que me abraçaram. Sou muito grato por isso, que fecharam os olhos e me abraçaram. Que Deus abençoe, nos ajude e nos ensine, que a carta de Tiago nos ajude a não fazer acepção de pessoas. Amém? Amém.